o dia que a gente vai receber o nosso sacramental, né, vai renovar os nossos compromissos, nós vamos precisar que todos da comunidade, no mínimo, tenham participado de uma dessas reuniões, porque senão você vai ficar totalmente fora do contexto. Não vai saber direito o que vai acontecer. E eu tenho certeza que a comunidade Paz e Bem não é só esse número de pessoas, né? Você acha que é só esse número de pessoas? Tem bem mais, né? Alguns estão estudando, outros têm algum compromisso que não possa estar aqui. A Lili ligou, né, que está em missão mais a graça na matriz, preparando para amanhã. Então, tem os irmãos que têm umas justificativas que são justas. Mas tem outros que me parece que não estão se empenhando muito. E não é justo que a gente faça com vocês, que estão se empenhando, a mesma coisa pelos outros que não estão muito interessados, né? E também porque a gente vai renovar os compromissos da comunidade Paz e Bem, é coisa séria. E a gente precisa ver isso bem direitinho, ou ver uma maneira de reunir com eles em outra oportunidade. Vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Mas a gente precisa dar a seriedade que o momento vai pedir de cada um de nós como membros da obra Paz e Bem, tá certo? Hoje eu vou apresentar para vocês como funciona a comunidade Paz e Bem na prática. Todo mundo já viu, a maioria dos que estão aqui já viram essa formação, só o pessoal que está no aprofundamento, aliás, na Companhia de Maria, é que ainda não viu e vai ter a oportunidade de conhecer. Tanto que para o pessoal da Companhia de Maria, eu tenho esse material aqui, ó, que é o que todos vocês da obra Paz e Bem já receberam. Orientações gerais, o engajamento da comunidade Paz e Bem. Eu tenho disponível só para o pessoal da Companhia de Maria, tá certo? Vocês vão em casa procurar onde foi que vocês colocaram de vocês, se não, vão solicitar aqui no escritório novo, tá certo? Então, vamos lá. Esse material foi todo feito pelo Magela, que é o nosso fundador, e ele foi retirado da nossa regra primeira, que ainda está em processo. Aqui foi o que a gente conseguiu filtrar, a gente conseguiu colocar de forma mais clara, para que todos nós entendêssemos. Então, a gente ainda está revendo muita coisa, mas aqui já é uma orientação que serve e que, com certeza, dá para a comunidade Paz e Bem ter um entendimento do que é a comunidade Paz e Bem, do que fazer para estar na comunidade Paz e Bem, os passos que cada um deve dar para se engajar na obra Paz e Bem. Eu vou ler aqui a apresentação para vocês verem de quem é o texto. No início do meu chamado, escreveu Magela, São Francisco era apenas um ilustre desconhecido, sem nenhuma chance de ocupar qualquer lugar na minha vida. Olha só, São Francisco não tinha a menor vez na vida do senhor Gerardo Magela. Não tinha maturidade suficiente para entender a missão dos santos. E, vez por outra, achava uma afronta referir-se a um santo na qualidade de imitador perfeito de Cristo. O que o Magela está dizendo aqui? Ele não conhecia nada de São Francisco, ou pouca coisa, ou talvez o que muitos de nós, né, que vamos à festa de São Francisco, conheça. São Francisco é um santo muito bom, mas não conhece nada mesmo da vida de São Francisco. E pela imaturidade dele, segundo o que ele escreveu, ele achava um absurdo que alguém dissesse que tinha um santo que tivesse a perfeição de Cristo, que tivesse atingido a perfeição de Cristo a ponto de ser chamado alguém a ser imitado. Palavras do senhor Gerardo Magela. Depois é que fui entender que para nós eles são exemplos e deixaram no seu rastro verdadeiras enxurradas de testemunhos. É a poderosa sabedoria de Deus que não se engana, pois às vezes caímos na tentação de achar que o evangelho é utopia. O que é utopia? É uma coisa que é fantasiosa, inalcançável. Está lá, é muito lindo, mas a gente nunca vai conseguir viver. Que Cristo viveu porque era homem e Deus. Então Deus toma pela mão homens pecadores, frágeis e cheios de limitações e os faz cumpridores fiéis do Evangelho. Então, na concepção depois do Magela mais amadurecida, o que ele entendeu o que é um santo? Um santo é uma pessoa como nós, que tem fragilidade, que tem medo, que vai errar, que peca, mas que entende o chamado de Deus. Então, você que está aqui, o Leandro, é chamado à santidade. O Leandro, claro, ele é filho de Deus, ele é chamado à santidade.
A Joana é chamada à santidade. O Ednardo é chamado à santidade, porque a santidade é algo que Deus quer dar e dá para todos. Por volta do ano de 1990, eu ingressei em um grupo que se chamava JUPAF, Jovens Unidos por Amor a Francisco. Sim, era um grupo franciscano. Aí começara a marca impressa de uma comunidade. Mudamos o nome e logo depois eu perdi a coordenação. Porém, algo no meu coração me deixava inquieto e eu não sabia o que era. Recebi então de uma senhora por nome Eda um livro de título Eu Francisco. Bastaram poucas linhas para perceber o chamado, a vocação. Não era fogo de palha, não era uma admiração, era vocação. Depois de tantas lutas, uma vigília no primeiro fim de semana de 1997, observe que o Magela recebeu esse chamado em 90 e passaram 7 anos. Tempo que o Senhor vai trabalhando o carisma no coração do fundador. 7 anos para ele entender de vez, acho que era um pouquinho lento, né? Para ele entender de vez que Deus queria alguma coisa a partir dele, que tinha alguma coisa a ver com a paz e o bem, e alguma coisa a ver com São Francisco. Depois de 7 anos foi que ele conseguiu tomar uma atitude mais concreta. Pronto, no primeiro fim de semana de 1997, iniciaria a obra Paz e Bem. Daí para frente, segurei na mão de Deus com muita força e deixei que ela me guiasse. A missão da obra Paz e Bem é a mesma de nosso seráfico pai Francisco de Assis. Viver e a paz e o bem, a ponto de um dia poderem dizer de nós, e já não sabia se dizer com Vera, se era Francisco ou se Cristo era. Senhor Gerardo Magela, coordenador e fundador da comunidade Paz e Bem. Então, gente, pelo que a gente entendeu, né? Inicialmente, o Magela não tinha nenhuma noção da vida de São Francisco de Assis, achava um absurdo que alguém comparasse santos, né? Chamasse, dissesse que um santo imitava Cristo, era imitador de Cristo, porque aí no coração dele tinha Cristo como algo inatingível, que é a sensação que muitos têm, que Cristo é alguém que a gente não consegue atingir na santidade. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente crê, a gente faz até obras maiores do que a que Cristo fez aqui na terra. Maior. Ninguém vai ser maior do que Cristo, mas a gente pode fazer. Então, a santidade é algo que a gente tem que buscar. E é possível ser santo. E o que é o santo? Segundo o que o Magela colocou aqui. Santos são pessoas comuns. Você é santo. Tem tanto santo que nunca foi canonizado. Tem tanto santo que nunca vai ser lembrado. Principalmente as mães, né? Que sofrem, que padecem. Tem muito santo que a gente nunca vai saber. Então, santo é isso. Todo mundo é chamado a essa santidade. A comunidade Paz e Bem, a semente da comunidade Paz e Bem foi plantada em 1990, no coração aí do fundador. E a partir, 7 anos depois, 1997, foi que começou com um retiro de final de semana, que estava eu, o Magela, o Nildo, né? Tinha 15 pessoas, o padre Ailton também estava, 15 pessoas, a irmã Joana da Cruz. Daí surgiu a comunidade Paz e Bem. Depois de um tempo, todo mundo foi embora, ficou só eu e o Magela, e a gente continuou. E até a comunidade se tornar o que ela é hoje, e o que a gente conhece. Aqui, gente, eu vou ler aqui para vocês e passar, os que já conhecem, né, vai ter a caridade de cooperar aí com os irmãos na paciência, as orientações para a renovação dos compromissos dos engajados da obra Paz e Bem. Ontem nós falamos sobre o carisma. Hoje a gente ficou sabendo como este carisma surgiu no coração do fundador, o tempo que ele levou para iniciar. E hoje a gente vai saber quais são os passos que o Evanises, por exemplo, que a Verinha, vai percorrer para chegar ao engajamento da comunidade Paz e Bem. Não negligencieis o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos.
põe nisso toda a tua diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha para ti pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Quando você fez um seminário de vida no Espírito Santo, que um irmão que você nunca viu na vida, ou que você conhece, colocou a mão na sua cabeça, ali você foi batizado no Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, você, Rafael, já não é mais a mesma pessoa. Se você realmente recebeu o batismo no Espírito Santo, você sai com alegria e uma inquietação tão profunda que você só vai conseguir descansar a sua cabeça, acalmar o seu coração quando você seguir adiante. Foi assim com vocês? Comigo foi. Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu tinha certeza que alguma coisa aconteceu ali na minha vida que nunca mais eu ia ser igual. Certeza. Tanto que quando eu saí lá da Senec, onde eu participei do seminário, eu disse assim, nunca mais eu pulo carnaval. Foi a primeira coisa que veio na minha boca, porque eu gostava muito e eu sabia que Deus não me queria mais do jeito que eu era antes. E se eu pulasse carnaval, eu ia ser a mesma Luísa de antes. Então eu disse logo isso, nunca mais na minha vida eu pulo um carnaval. E dito e feito. Então, quando a expressão é colocada aqui, os anciões, né, que impõem as mãos, os anciãos que impõem as mãos, diz o quê? Que são as pessoas que têm a experiência antes de você. Que a partir da experiência dela, você começou a ter a sua experiência. Quantos aqui começaram a ter a experiência a partir da experiência do Magela, a partir da minha experiência, da experiência da irmã Joana da Cruz, da Pauliana? Depois, quantos já começaram a ter a experiência a partir da Keuriane, do Ednardo, do Leozinho, da minha mãe, da dona Damiana, do Chico? Então, assim, é a experiência que é passada de um para o outro através da imposição das mãos. Essa citação aqui que eu li foi 1 Timóteo 4, 14 e 16. Só que, às vezes, a gente começa a negligenciar esse presente que Deus nos dá, que é essa graça de ser diferente, de viver algo diferente. E a gente começa a fazer isso dentro da própria obra. Aí que Deus chama a gente, né, e diz assim, ó, meu irmão, te orienta, porque você foi chamado a algo e você não vai mais poder ser como você era antes. Daí um dia, eu lembro que a gente estava em reunião e o Miranda, tá por aí o Miranda? Não, né? O Miranda dizia assim, nessa reunião dos coordenadores, eu não sou aquilo que Deus quer, mas eu tenho consciência, e era num momento difícil, que eu não sou mais o que eu era antes. Olha a consciência que o batismo no Espírito Santo, com a experiência, com o desabrochar no carisma que a gente vive aqui na obra Paz e Bem, causa em nós. Você pode dizer isso. Eu não sou ainda o que Deus quer. Quem aqui é? Levante a mão. Ninguém. Mas quem aqui era o que era antes? Tem alguém que era o que era antes? Vanderlane, você era o que era antes? Anda longe, né? Então a gente está caminhando. A gente pode estar muito longe, né, Rafael, de chegar ao que Deus quer. Mas ser o que era antes, não é não, viu, gente? Eu desafio qualquer pessoa aqui a achar que é como antes. Não é. De jeito nenhum. Então, gente, é confiando nisso, neste carisma que Deus confirma em nós, através do batismo no Espírito Santo, nesse chamado, nessa mudança de vida, nessa missão, que a gente, aqui da comunidade Paz e Bem, formulou para vocês passos que vocês vão dar até chegar àquilo que Deus quer de você. Porque tem uma hora que a comunidade vai orientar, mas tem um momento que fica entre você e Deus. E eu estou sentindo vontade de falar isso, eu vou abrir um parêntese aqui em relação a isso. Nós somos chamados à obra Paz e Bem. O que é que a obra Paz e Bem faz? A obra Paz e Bem é como se fosse, eu escutei o exemplo no congresso, em referente a Nossa Senhora, e eu tomei isso muito para a obra Paz e Bem, ela é como se fosse uma forma. Uma forma de como o cristão deve fazer para viver e promover a paz e o bem. Aí você chega aqui, todo gorducho, todo desengonçado.
Aí, aos poucos, você vai deitando naquela forma e você vai se ajustando àquela forma. Aí chega um ponto, tem que emagrecer, né? Não tem jeito, né? Aí chega um ponto, cuidado que isso aí não é gordura que eu estou falando, é gordura de pecado, de vícios, de tudo que a gente traz em nós que não é bom. Aí você se deita naquela forma. Aí chega um ponto que alguém de fora olha para a Gorete e diz assim, só pode ser da Paz e Bem, porque é a cara da Paz e Bem, é o jeito, até balançar ela balança. Aí você está no ponto ideal, porque as pessoas reconhecem em você o carisma, e a gente falou disso ontem, não foi? Aí, com o passar do tempo, aí você começa a relaxar. Aí começa a comer o que não devia, a sair da forma. Da forma. Aí, vale, se a pessoa parece tudo, menos da Paz e Bem. Aí começa a mudar a opinião das pessoas sobre você. Nem parece que é da Paz e Bem. Ou então, e é porque é da Paz e Bem. Então, você saiu da forma. Tem um certo momento na caminhada minha e sua que a comunidade ela tem a obrigação de fazer você entrar nessa forma. Por isso que a gente faz esse espaço que a gente vai viver já já. A gente vai comentar já já. Mas depois de um tempo, a comunidade Paz e Bem dá uma batidinha na forma e você cai lindo e maravilhoso para o mundo. E a obrigação de voltar à forma para saber se você está na medida do carisma da Paz e Bem não é mais tanto nossa. Porque a nossa obrigação é fazer a forma, mostrar a forma, jogar você lá dentro, fazer você entender que aquela é a medida correta, mas voltar à forma de vez em quando e ver se você está na medida correta é a obrigação sua. Por exemplo, como é que a gente pode orar por você a Deus? Senhor, hoje a Keuriane não pôde fazer a oração pessoal dela, mas eu, que sou formadora da comunidade Paz e Bem, eu me apresento aqui diante de Ti. Senhor, meus cabelos até já estão lisos. Eu sou a Keuriane. Senhor, muda isso, muda aquilo. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso fazer isso. Quando ela está entrando na comunidade Paz e Bem, eu posso. Senhor, sabe a Keuriane da Paz e Bem, que está entrando agora? A Keuriane, Senhor, ainda não consegue, ela não tem maturidade. Por isso eu estou aqui como intercessor diante de Ti. Toca o coração. Aonde ela estiver, faz ela vir para a comunidade Paz e Bem. A gente não faz essa oração sempre pelos irmãos que estão entrando? Mas depois que ela experimentar isso, eu não posso mais fazer isso por ela. E até posso, mas a responsabilidade maior é dela, não é mais nossa. Por isso que a gente vê, muito comum na comunidade Paz e Bem, no início ser aquele fogo, ser todo mundo, ia estar todo mundo na unção. Ah, estou morto de cansado. Glória a Deus, é para o Senhor a graça. É para o Senhor. Depois de 3 anos que você já entrou e saiu da forma várias vezes, aí você diz, estou morto de cansado. Também tudo é eu? Eu faço tudo só nessa comunidade. Sem mim essa comunidade não funciona. Porque você perdeu a medida da forma, do que é ser Paz e Bem na essência. Porque você já não entra talvez mais na forma Paz e Bem. E você não quer nem se esforçar para fazer uma dieta para voltar à forma. Tudo que eu vou falar aqui diz respeito a isso. Aí você vai identificar se você está na forma, se você saiu, se você quer voltar. Sabe quando a gente é magro, engorda muito, que a gente é assim, vou mais tentar não, vou ficar gordo mesmo. Se eu como, eu engordo. Se eu não como, né, eu também não emagreço. Então, eu vou ficar logo gordo. Né? Perde o ânimo. Tudo que eu vou falar, acredite, está dentro desse parêntese que eu coloquei agora para vocês. Primeiro passo para o engajado da obra Paz e Bem. A comunidade Paz e Bem é primeiramente católica, serva do Altíssimo Senhor, através do Papa, dos bispos e dos párocos, onde estiverem em missão. Pertence ao movimento da renovação carismática católica, de onde emana a sua espiritualidade. Por que a gente usa os carismas? Por que a gente tem todo esse jeito? Porque nós somos da renovação carismática católica.
Tem como negar. Aos que desejam se engajar, devem primeiramente fazer um seminário de vida no Espírito Santo, com duração de 3 meses. Quem fez seminário aqui? Teve uns que não fizeram no início, porque houve umas mudanças, né? Antes a gente fazia o encheivos, e o encheivos era de final de semana. Agora a renovação pede para que o seminário seja realmente 3 meses. Então a maioria aqui, ou de final de semana, ou de 3 meses, mas todo mundo aqui já passou por este processo. Salve os que o Senhor chega e diz assim, vem cá. Aí não tem chance. Passa logo para cá. Tem alguém que o Senhor disse isso? Passa logo para cá. Aqui. Que não passou por seminário, que não passou por nada, que foi catado. A Vanderlane. Estava lá com a Jaqueline, né? Ele não quer mais nem passar para o seminário. Então, tem umas exceções. E aí é com Deus, né? Não tem nada a ver com a gente. É a obra do Senhor. Então, o primeiro passo, seminário de vida no Espírito Santo. Em seguida, o aprofundamento com duração de 6 meses. Quem passou pelo aprofundamento aqui? Pronto, quase todo mundo, salvo as exceções. Passando pelo retiro geral de final de ano, que o ano passado a gente passou a maior tentação e a gente não conseguiu realizar o retiro de final de ano. Mas a maioria passaram por este retiro de final de ano. Aí depois entra na Companhia de Maria. Quem está na Companhia de Maria? Certo, eu digo no final. Pronto. Pronto, pela Companhia de Maria. Recebendo a medalha de Nossa Senhora. Está com a medalha aí no peito? Pronto, muito bem. Então está confirmando, né? Está tudo certo até agora. Se engajando nos grupos de crescimento, onde receberá formação direcionada à missão e ao compromisso com o reino de Deus, discernindo seu chamado ao serviço que prestará à igreja através dos ministérios da comunidade católica Paz e Bem. É no dia 14, que a gente vai passar para o dia 15, por conta da Caravana da Paz, né? No dia 14 de setembro, quando receberá a cruz e entrará oficialmente no ministério. O pessoal da Companhia de Maria está fazendo umas experiências por aí, né? Está conhecendo intercessão, está visitando aí os ministérios e vamos ver, né? Onde é que o coração vai repousar. A terceira etapa, aliás, depois de cumprida esta primeira fase, a primeira fase que é seminário, resumo aqui logo para a gente ir já atalhando aqui. Primeira etapa é o seminário, aprofundamento, rebanhão, Companhia de Maria e engajamento no ministério. Depois dessa primeira etapa, que leva em média 1 ano e meio, entra-se na segunda etapa, que é o vocacional, onde haverá um estudo da via sacra. Isso aqui a gente ainda não fez, viu? Vamos começar a fazer, se Deus quiser, esse ano, depois do dia 15. O estudo da via sacra, da cruz bizantina e um mergulho na vida de São Francisco de Assis, patrono e inspirador da vocação Paz e Bem, através do estudo Francisco Mensageiro da Paz e do Bem, que vai ser todo reformulado também com uma nova maneira. Alguém deu um grito aí atrás, né? Aí tem a terceira etapa, que é o estudo do Exorto-vos, Paz e Bem, e da regra comum para os engajados, e a consagração na comunidade de aliança e vida, que, na mesma celebração de 14 de setembro, farão sua consagração. Os engajados e os consagrados usarão a mesma cruz, sendo diferenciado pela cor do cordão, um sendo cinza, outra cor que der certo estiver no mercado. Que o ano passado foi assim, a gente foi comprar cinza, não tinha. E o dos consagrados marrom. Ou preto, se for da comunidade de vida. Pronto. Deixa eu resumir aqui para vocês. Nós já conhecemos bem essa história. Só o pessoal da Companhia de Maria que vão receber o livrinho e vai mastigar direitinho, viu? A primeira etapa é o seminário, o aprofundamento, o rebanhão, a Companhia de Maria, até o engajamento no ministério, que acontece no dia 14, ou nesse ano, no dia 15. A segunda etapa é o vocacional, que é o estudo e a meditação da via sacra e também da vida de São Francisco, que inicia geralmente na quaresma. E a terceira etapa é o estudo da regra e do exórtofos. A partir do dia 14 de setembro, a gente já tem que começar com esse estudo, tanto do exórtofos, né, como também da vida de São Francisco. Só Jesus na causa. Tipos de membros engajados na comunidade Paz e Bem atualmente. Nós temos os engajados,
os consagrados de aliança e os consagrados de vida. Que são os engajados? Todas as pessoas que participam dos ministérios. Dona Damiana, a senhora é do Ministério de Intercessão. A senhora é uma engajada da obra Paz e Bem. A Estela é do Ministério Atos. Ela é engajada na comunidade Paz e Bem. E tem o que nós chamamos de vida de aliança, os consagrados de aliança, que se restringe ao Conselho da Comunidade Paz e Bem, que é representado pelo Magela, por mim, o Ednar, da Kelriane, o Miranda e a Pauliana. Me esqueci de alguém? E a Jaqueline. Nós somos da comunidade, somos consagrados de aliança. Por quê? Porque nós, coitados, a gente não tem querer. A gente não tem querer. Vai fazer uma faculdade? Tem que combinar para saber se realmente aquilo é bom para a obra Paz e Bem. Eu estou fazendo recursos humanos. Se não fosse bom, eu não faria. Só estou fazendo porque em algum ponto vai servir para a comunidade Paz e Bem. As decisões da vida do Magela, que a Euriane, quando foi entrar no Crédito Amigo, ela passou pelo acompanhamento da comunidade Paz e Bem, no Crédito Inimigo, né? Como diz o Ednardo. A Jaqueline, diz mais não, viu, gente? Tá bom, ele é inocente. A Jaqueline é um exemplo de quem foi orientada pela comunidade Paz e Bem desde o início. Desde o início. A única orientação que ela não teve foi aí do menino que está na barra. Brincadeira, Jaqueline. Chegou de surpresa. Mas ela foi orientada desde o início. Então, a gente que é da comunidade de aliança, a gente tem uma responsabilidade um pouco maior do que os engajados. Um pouquinho, só um pouquinho, viu? E a comunidade de vida, a comunidade Paz e Bem ainda não tem. Não, como é que eu posso dizer? Não tenho nem palavras para definir. Não assim, reconhecida. Pode ser que tenha alguém que dê a vida dentro da comunidade, mas a gente ainda não tem um reconhecimento de... não é oficializada. E é uma proposta da gente trabalhar também isso esse ano, e o senhor Gerardo Magela que vai cuidar dessa parte. Está claro até agora? Tá, não está? Então, pronto. Os tipos de membros: engajados, consagrados de aliança e consagrados de vida, que ainda não tem, por enquanto. Terceira parte. Do estilo de vida de oração dos engajados a partir do retiro geral de fim de ano. Foi aquilo que a gente colocou, aqueles 7 pontos. Quem é engajado na obra Paz e Bem tem que ler o Dia a Dia da Paz todo dia. A gente viu que todo mundo faz isso, graças a Deus, né? Ontem foi demais. O saltério de adoração, todo mundo reza, é assim. Ontem eu dizendo, Jaqueline, que é uma briga aqui, sabe? Todo mundo, não, eu quero rezar primeiro, todo mundo reza. Oração pessoal, isso aí a gente nem comenta, que todo dia chega a gente dizendo assim, olha, a minha oração hoje me levou no céu. A gente escuta muitos comentários, né? Um capítulo da Bíblia é o que a gente mais pratica, né? Todo dia a gente lê. E a quarta-feira de adoração, que é a guerra, né? A gente tem que marcar a escala aqui com o pessoal para entrar um de cada vez na sala do Santíssimo, porque o pessoal vem mesmo. Então, essas coisas a gente já faz, graças a Deus, na comunidade Paz e Bem. Isso sustenta o nosso carisma. Eu não sei se a gente faz todas essas coisas, mas como a gente está num processo de santidade, eu sei que nós fazemos alguma dessas coisas, ou não fazemos? E se não tudo, ou com frequência, mas aqui e acolá a gente faz. Aqui e acolá a gente acorda de manhã e lembra que é da Paz e Bem e pega o dia a dia da paz. Não acontece? Acontece. Eu sei que acontece. O que é que a gente precisa fazer? Olhar por que a gente saiu da forma. Por que a gente não está mais cabendo na forma Paz e Bem? Será que é porque eu não faço a minha oração pessoal? Será que é porque eu não faço a minha adoração na quarta-feira e a forma está estranha, eu estou dançando dentro da forma ou não estou cabendo dentro da forma? Então, a gente tem que avaliar. Tudo está naquilo que eu coloquei no início, na forma da comunidade Paz e Bem. Então, são as coisas que é pedido a nós dentro da comunidade Paz e Bem. Quarto, o carisma Paz e Bem, viver e promover a paz e o bem. E aqui a gente coloca o carisma mais na vivência da questão do dia a dia da paz. Por quê? Porque o desafio para mim, para o Magela, para o Lucas, é ser instrumento de paz. E coisa difícil. É muito difícil a gente ser instrumento de paz, porque chega um bocado de gente que não deixa a gente ser instrumento de paz e a gente cede. A primeira cara feia, a gente já revida. Já revida. Gente,
Vou contar um pequeno testemunho dentro de ser esse instrumento de paz. Eu partilhava semana passada com uma pessoa aqui, e a pessoa chorando porque aconteceu um problema, e ela estava magoada porque ela não tinha sido instrumento de paz. Nisso, entra uma criança. Essa criança ela tem, acho que 5, 6 anos de idade, ela não tem mais do que isso. E eu já tinha conversado quase meia hora, né, e tudo, e a gente já estava concluindo a partilha. A criança entra no quarto, e atenção, eu até disse hoje para o Padre Evandro, partilhando com ele, que eu tenho até vergonha de contar, com medo das pessoas não acreditarem. Mas foi do jeito que eu estou contando, sem tirar nem pôr. A criança entra lá no quarto, onde eu estou partilhando com essa senhora que é mãe dessa criança, vai numa mesa, que eu faço a leitura da palavra, pega uma placa que tem a oração de São Francisco de Assis, que é nada mais, nada menos do que tudo que tem no dia a dia da paz, chega perto da mãe e diz assim, leia. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu senti que ia acontecer alguma coisa extraordinária naquele quarto. Leia. Aí fiquei calada. Aí ela, leia agora, e leia alto. Aí a mãe chorando, Senhor, fazer instrumento de vossa paz. Um de overol, ela desse jeito, olhando, com um jeitinho de criança, né? Aí quando ela terminou, disse, terminou? Terminei. Agora junte a mão. Aí a mãe, junta a mão. Pai nosso que estás no céu, santificado. Aí rezou. Quando terminou, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rezou com a mãe. Quando terminou, ela olhou e disse assim, está se sentindo melhor? Aí a mãe. Aí ela disse assim, mãe, eu sempre estou com a senhora. Eu fiquei vendo uma criança que acompanha o ritmo da comunidade Paz e Bem e que vive o carisma Paz e Bem. Aí depois eu ri porque eu disse assim, minha filha, com quem foi que você aprendeu essas coisas? Ela fez assim, com ele, com o dedinho desse jeito para cima. E foi uma experiência fantástica de que o que é mostrado aqui na comunidade Paz e Bem é bom, tem frutos. E que o problema não é a obra em si, somos nós que entramos na forma e saímos da forma e perdemos a dimensão da forma e não queremos mais voltar. Quando a gente deixa de fazer o dia a dia da paz, quando a gente deixa de rezar o saltério, quando a gente deixa de fazer uma horinha, gente, o Ángela sempre diz isso e a gente tem raiva, porque é a verdade. Às vezes a gente passa 3 horas diante da televisão, mas não tem coragem de passar meia hora diante do Santíssimo. No Face, né, que é o mal, a gente passa horas perdida no Face, conversando com quem a gente nem sabe quem é. E Jesus, que a gente sabe quem é, que sabe do que ele pode fazer e da paz que ele pode nos dar, a gente não passa nem meia hora, nem 5 minutos, nem um instante com ele. Então, isso é para a gente refletir. O dia a dia da paz, gente, ele traz toda a reflexão do dia a dia, traz também a oração do saltério, né, que é o que a gente vive dentro da comunidade Paz e Bem, que nos auxilia. Por que a gente tem que repetir tanto meu Deus e meu tudo? Porque até Jesus no ser o nosso Deus e o nosso tudo, a gente precisa clamar. Então é até o fim da vida. Quem tem um carisma Paz e Bem vai até o fim da vida dizendo meu Deus e meu tudo. E vai morrer sabendo que ainda não chegou naquilo que é para ser. Essa é a proposta. Quinta coisa, que eu digo o nome errado e o Leozinho me corrige. Jejum, acertei? Jejum, errei? Ele sabe, né? É 2 palavras que eu tenho dificuldade. Agora que eu aprendi a dizer jesuítas, agora eu digo bem direitinho, mas antes eu dizia jesuítas. Isso aí mesmo. Não comer, tá bom, Leozinho? Do jejum e da penitência, que aqui o Magela intitulou como a subida à montanha. Então, como é que acontece a questão do jejum? Tem que aguentar, Leozinho. A comunidade Paz e Bem. A gente propõe que cada engajado tire um dia para fazer essa penitência. Um dia, pelo menos. E a gente dá uma orientação que é muito simples. Por exemplo, quem nasceu de janeiro e fevereiro pode fazer na segunda-feira. Quem nasceu em março e abril faz na terça. Em maio e junho faz na quarta. Em julho e agosto na quinta. Em setembro e outubro na sexta. Em novembro e dezembro no sábado. Não, mas eu só quero fazer no domingo. Pelo amor de Deus, domingo...
Domingo não dá. Domingo é o dia da festa, o noivo está conosco. Para quê, né? O próprio Senhor já disse. Por que que a gente vai jejuar se o noivo já está conosco? É o dia que a gente tem que comer e muito, viu? Aproveitar. Então é a opção que a gente dá. E faz aqui uma ressalva. Que ressalva é essa? Durante toda a quaresma, o jejum é realizado todos os dias, com exceção do sábado e domingo, onde toda a refeição só pode ser feita a partir do almoço, ou que seja encontrado o jejum que esteja ao alcance do engajado. Crianças, gestantes e doentes não devem jejuar. Eles podem escolher fazer renúncias. Qual a proposta? Aqui na casa, atenção para isso, aqui na casa, a gente só toma um pouquinho de café e vai até o meio-dia durante toda a quaresma. E a gente pede para que os engajados da obra Paz e Bem façam essa experiência. Por quê? Porque a gente acredita que tudo que Deus coloca no coração do fundador tem um propósito. É bom? É não, é horrível. Tem gente que nem pode fazer isso e nem deve fazer. Mas quem faz a experiência com o coração aberto, acreditando e tendo um motivo real para aquilo, com certeza vai colher os frutos disso. Só que tem pessoas que não têm condição de fazer, porque se ficar sem comer um pão de manhã, desmaia no trabalho, né? Então, abra a exceção, você tenta comer um pouco menos. Se você come 5 pães, só coma um, por favor. Se gosta de pão com manteiga, tira a manteiga. Não precisa fazer aquele... Por quê? Porque na quaresma é o tempo que a gente intensifica. A gestante e as crianças podem escolher um tipo de renúncia. O pessoal do Ministério das Artes faz muitas renúncias, né? Refrigerante, que é ótimo. Chocolate. Só que depois desconta, né? Saldo de aleluia é uma loucura aqui. Sexto ponto. Vamos lá para a gente terminar logo. Da reconciliação, acompanhamento pessoal e direção espiritual. Todos os engajados devem buscar ordinariamente o sacramento da penitência sempre que necessário e sem ultrapassar um ano, segundo as orientações da igreja. Eu dizia muito isso, mas eu fui para o Congresso da Renovação e o que foi que o pregador disse? Que nós temos que se confessar todos os dias. Sabe por quê? Porque nós da Renovação Carismática somos o povo mais mentiroso que existe. E ele justificou. Ele disse que quando a gente está na missa, a gente diz assim, ó, só por ti, Jesus, quero me consumir. Quando chega lá fora, acabou a santidade. A gente diz assim, aonde mandar eu irei, teu amor. Aí quando diz, ó, fulano, você vai numa missão ali. Eu não vou não, que é muito longe, tenho medo do escuro. Aí ele diz que por causa disso, nós temos que nos confessar sempre. Sempre. Mas, brincadeira à parte, né, do que ele falou, a orientação que é dada, que a igreja dá, é que a gente se confesse ao menos uma vez por ano. Mas nós que temos uma consciência maior do pecado, a hora que você sentir, meu irmão, que deve se confessar, vá. Mas, pelo amor de Deus, entenda o que é confissão. Confissão não é você falar do pecado do outro. Confissão não é você levar as fofocas que você escuta na comunidade para os ouvidos do padre. Confissão não é você ir denegrir a imagem do outro para o sacerdote, mesmo porque o padre tem muito o que fazer para ficar ouvindo besteira da sua boca. Tem muito o que fazer. O que é a confissão? É você fazer o exame de consciência e dizer, poxa, eu pequei porque eu menti. Padre, eu menti. Padre, eu menti porque o meu marido fez... Não quero saber por que você mentiu. Padre, eu pequei contra a castidade. Padre, eu pequei contra a castidade porque o meu namorado é assim, assim. É muito difícil. Não precisa entrar em detalhes. Uma confissão bem feita é aquela que você observa os mandamentos da lei de Deus e vê aonde você falhou. E que nem leva tanto tempo. Aí tem gente que vai contar a vida todinha para o padre, a fila enorme. Oh, quando eu era criança. Então, só para a gente ter a consciência do que é uma confissão. Agora, se você quer ter uma conversa com o padre ou com alguém, diga, padre, não é uma confissão, quero aqui partilhar com o senhor. Aí é outra coisa. Mas confissão diz respeito ao seu pecado, aquilo que feriu a Deus. E que é examinado a partir dos 10 mandamentos. Pequei contra a castidade, respondi meu pai e minha mãe, matei o irmão no meu coração ou de verdade. Então, isso é confissão, viu?
Acompanhamento pessoal. Que cada um, pela necessidade de caminhar firme no caminho da santidade, pelo exercício da humildade, sujeite-se ao virtuoso acompanhamento pessoal, que deve ser feito pelo seu coordenador de ministério ou pessoa que coordene o grupo que participe no momento. Então, com quem você vai buscar uma orientação pessoal? Quem é do Ministério das Artes, da Música, vai procurar o Ednardo. Se o Ednardo não quiser ouvir, vocês falem com a Cauriane, que é a coordenadora dele. Viu? Procura o Léo, pessoal que está à frente do ministério, porque ninguém vai saber orientar você melhor do que aquela pessoa que lhe acompanha. Quem é da intercessão, procura a Pauliana. O que eu digo para minha mãe? Mãe, obedeça a sua coordenadora. Quem é? É a Pauliana. Você que é do Atos, procure o Nildinho. Gente, não tem uma pessoa melhor para aconselhar do que o Nildinho. Ele é muito bom. Muito bom. Uma maravilha. Então, procure o Iuinho, né? Procure o Nildinho. Procure o Nildinho, que eu tenho certeza. E você que é da Companhia de Maria, o Mardônio. Você que é do aprofundamento, procure a Vanderlane. Você que está participando do grupo de oração, a Lucélia, procure o pessoal que está à frente do aprofundamento. Agora, às vezes, a gente não tem muita afinidade. Aí tem alguém, poxa, eu gosto de conversar com a Jaqueline. Ótimo. Mas diga para o seu coordenador, olha, eu estou me orientando, para ele ficar tranquilo e saber que você está tendo um acompanhamento de alguém da comunidade que tem uma certa referência que não vai colocar você. Aí o que é que acontece? Os irmãos perebento procuram só os perebento. Eu estou ferida, porque estão falando mal de mim na comunidade, eu preciso de um acompanhamento. Aí você escolhe o irmão mais perebento que existe e vão os dois arrancar a casca de ferido um do outro. Isso é muito comum dentro da comunidade, que de hoje em diante eu gostaria que não acontecesse. Aí você chega e diz assim, ô Alex, eu estou me sentindo tão rejeitada no meu ministério. Ninguém nem se importa, eu faltei. Tu pensa que perguntaram na reunião seguinte, minha irmã, entrega a Deus que comigo fazer é pior. Comigo fazer, tu não sabe o que foi que fizeram já comigo. Fizeram de conta que eu nem existia, tentar a comunidade Paz e Bem. Eu acho que querem até que eu saia da comunidade Paz e Bem. Acho que eles estão tramando contra mim. Todos eles estão tramando contra mim. Aí o coordenador, coitado, e a culpa tudo é da Kate. Ao coordenador, coitado, que não sabe nem o que está... Aí tu viu na hora que o Nildinho olhou para mim assim? E tu viu a palavra que ele disse na hora da oração? Foi para mim. Isso foi indireta. Ele disse que era palavra de ciência, mas foi uma piada. Porque você procurou a pessoa errada para se aconselhar. Porque o irmão de verdade, que tem o carisma paz e bem, ele não diz isso. Ele pode até sentir, porque a gente é fraco e a gente sente muitas coisas. Ele diz, minha irmã, vamos procurar vir por outro lado. Você já procurou o seu coordenador? Você já falou isso para... Isso que você está falando para mim, você já falou para o Nildinho? Ou já falou para a Cauriane ou para o Ednardo? Não, então vá falar com ele, porque talvez você esteja interpretando errado. E você é tão importante nessa obra, para ficar pensando isso. Olha como resolve. O acompanhamento pessoal feito por alguém que Deus constituiu para para conduzir, né, no caminho da paz e bem, no caminho da paz. Vai fazer toda a diferença. Se você conversa com os irmãos perebento, de hoje em diante, não faça isso. Você vai acabar com a sua caminhada dentro da obra Paz e Bem. Principalmente os jovens, viu? Os jovens. Não façam isso, porque é ruim. Aí tem aqui a questão da direção espiritual. Direção espiritual será feita apenas pelos membros do conselho ou por pessoas indicadas pelo conselho. O que acontece? Uma criança, que eu ainda julgo criança de 14 anos, 15 anos, eu acho que eu quero ser irmã, entregar a minha vida a Jesus, 14 anos. Eu quero um diretor espiritual para dizer qual o convento que eu devo ir. Aí vem... É mesmo, você tem uma santidade medonha, minha irmã. Vá para Fortaleza, procure lá o convento tal e você tem que... Gente, direção espiritual é para quem já tem uma maturidade na fé. O que é que uma pessoa de 14 anos tem que estar fazendo?
Estudando. 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 Se, claro, que isso não impede que surja uma vocação no coração de uma pessoa jovem. Claro que pode. Mas não é tão comum assim. Não é, gente. Então, isso a gente percebeu antes. Silêncio aí, gente, se vocês escutarem bem. E a gente percebeu antes que aconteceu demais em algumas pessoas da comunidade Paz e Bem. O desejo de viver a santidade profunda. E que confundiu. O que é que agrada a Deus para um jovem? Que ele estude, que ele seja um bom filho, que ele cumpra com as obrigações dele no ministério dele, dentro da comunidade, e que ele tenha uma orientação de quem tem uma maturidade. Mas direção espiritual é uma coisa bem para o futuro, quando a gente percebe uma vocação, que nem foi o caso do Tiago, e o caso de tantos outros, ou irmãos que querem viver, por exemplo, querem namorar, querem se casar, que nem é o caso do Ednardo, da Keuriane, da Jaqueline, do Leozão, e outros irmãos que até no namoro que vai começando aqui na comunidade, do Leozinho, a Luciana, até nos namoros que vão acontecendo na comunidade, que a gente percebe que são aqueles namoricos que começam ali, a gente faz um acompanhamento. O coordenador vai lá. Quantas pessoas a Keuriane já não sentou para dizer, ó, vocês estão namorando? Os casais aí da quadrilha, né? Ixi, Maria. Senta para dar uma orientação, para saber. E que é bom e que o jovem deve namorar. Gente, jovem que não namora, tristeza, viu? Tá perdendo muita coisa boa. Tem que namorar, mas ser acompanhado de uma forma responsável. Então, a direção espiritual é apenas quando a pessoa percebe que tem algo que está inquietando demais e quer viver algo muito além. O caso da irmã Joana da Cruz. Está no convento, quem acompanhou ela foi o padre Oliveira, inicialmente o Magela, depois passou para o padre Oliveira e hoje ela está lá no Carmelo. A menos que tenha alguma irmã Joana da Cruz por aqui ou alguém, né, que aí tem um desejo maior, a gente acompanha e com certeza vai ser conduzido para onde o Senhor quer. Do ágape fraterno, que cada irmão, durante as reuniões em comum, peçam perdão uns aos outros e perdoe-se em nome de Jesus. Os casais, da mesma forma, periodicamente se perdoe, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. A comunidade Paz e Bem tem essa prática. Só que a gente está esquecendo um pouquinho, ultimamente, de dizer, me perdoe, meu irmão. A gente precisa voltar. A gente abraça, mas a gente não pede perdão. E os casais, principalmente, essa comunidade é uma comunidade muito fértil mesmo para a questão de casais. Muito. Então, que o sol não se ponha debaixo do nosso ressentimento. Da partilha, especificamente a comunhão de bens. A exemplo das primeiras comunidades, devemos colocar tudo em comum. Nesta vida passageira não levamos nada, e o que nos pertence, na verdade, apenas administramos, pois tudo é de Deus. Todavia, não podemos nos descuidar das coisas. Nós já falamos um pouco sobre isso ontem, né? Do zelo pelas coisas que Deus nos dá. Precisamos ser zelosos com aquilo que a providência divina nos concede, mas que o nosso zelo nunca se transforme em apego. Apegai-vos apenas com aquilo que não passa. Todos os membros estão obrigados a participarem mensalmente da festa da comunhão de bens com a finalidade de vivermos o espírito dos primeiros cristãos. Gente, essa questão da comunhão de bens foi algo interessante. Aqui na comunidade a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer as pessoas entenderem a importância da contribuição material para o sustento da obra. Claro que a maioria das coisas nasce no coração do fundador. E um belo dia ele chegou com essa história. E para a gente decifrar, que foi uma novela, né? Que é difícil decifrar o que está aí no coração dele. Mas a gente sabia que tinha um quê muito grande de Deus. E com o tempo a gente foi entendendo. E a gente agora reúne todo um sábado por mês, era o terceiro, agora passou para o segundo, e a gente faz o que a gente chama de festa de comunhão de bens. E na comunhão de bens, a gente partilha não só o nosso dinheiro, o nosso bem material, a gente partilha também as nossas vidas. Deve ser cada vez mais um encontro de festa, de irmãos. E essas orientações é importante para que você saiba que a comunidade que você tem uma cadeira para sentar, que tem um local para você entrar, que tem uma capela que inclusive está em reforma, que vai ficar lindíssima, que tem a estrutura que nós temos, depende da sua contribuição. Aqui a gente orienta que, no mínimo, a sua contribuição seja de R$5. No mínimo. Não quer dizer que você possa contribuir com muito mais, e a proposta é que seja assim. Tem gente aqui que contribui com R$100. Tem gente, acredite se quiser. Ou seja, esse irmão que contribui com 100, às vezes contribui por muitos que não dão nenhuma atenção
ao sustento dessa casa. E nenhuma atenção ao sustento da obra Paz e Bem. Tem gente que contribui com 10, com 5. O importante é ser fiel naquilo que você se propôs. Então, seja a quantia, a partir de R$ 5, seja fiel. Às vezes a gente leva as carteirinhas, perde, ninguém sabe. Não tem aquele amor, né? E a gente precisa crescer muito nisso. E a proposta é que depois do dia 15 a gente converse bastante com os coordenadores para que eles conscientizem cada vez mais os membros. Porque, gente, se não tiver como a gente se manter, fica difícil até da gente levar a evangelização para alguns irmãos. Fica muito difícil. Da modéstia. Terminando já. Não façais nada para a vanglória, pois os méritos pertencem ao Senhor da messe. O engajado deve ser bem discreto quanto ao jeito de se vestir, ter as mesmas atitudes diante de um ambiente requintado ou simples. Falar, tem gente que diz assim, eu sou da paz e bem, vou abafar. Pelo amor de Deus, diga isso não. Vou chegar chegando, né? Parece, pronto, para tudo que está entrando eu sou da paz e bem. Esse pessoal aí que não sabe de nada, não pode ser assim. A gente tem que exercitar a modéstia. Falar pouco e ouvir muito. Nunca dar opinião sobre si mesmo. Gente, ó, eu sou assim porque eu sou a pessoa da paz e bem. E como você sabe, né? O pessoal da paz e bem é mais bem preparado, né? Esse pessoal não sabe nem falar. Você não pode fazer isso, meu irmão, de jeito nenhum. Não se comporte como se soubesse de tudo. Antes mesmo que saiba, permita-se aprender um pouco mais e deixe a seu irmão a oportunidade de lhe falar. Mostre-se surpreso, isso é a cara do Magela, viu? Mostre-se surpreso e jamais o censure por ele não saber tudo. Aqui no café da manhã, o Magela conta as mesmas histórias. A gente já aprendeu, né? A cara de surpresa. Oh! Todo mundo. Vixe, é mesmo? As mesmas piadas. A gente, né, vive a modéstia aqui. A gente ri. A gente até ri. Oh. Já. Então, assim, não nesse sentido, né, infantil. Mas, às vezes, gente, a gente quer mostrar tanto que sabe para o outro, que a gente intimida o outro. Isso é ruim. Deixa o outro falar. Deixa o outro, né? A gente tem que ouvir. E quem é da paz e bem tem que ter essa prática. Por mais que seja uma besteira. Tem irmão que chega aqui e diz assim, ó, gente, tem uma novidade tão grande, todo mundo já sabia. A gente faz cara de surpresa. Olha, que maravilha, né? Vai dar certo. Só não é de nada, né? Mas a gente faz. Terminando, viu, gente? Só mais 3 pontos. Da obediência. Cada membro deve obediência a seus coordenadores de ministério e se esforçando para cumprir com os compromissos assumidos no seu ministério. A quem é que a Luciana deve obediência? Agora eu passo no Padre Daniel. Em primeiríssimo lugar. A quem é? Quem é? Dentro da comunidade Paz e Bem. É o coordenador. É tipo assim, ela quer fazer alguma coisa, um exemplo, viu? Aí diz assim, eu vou falar com o Magela, porque se o Magela é coordenador maior, então o que ele disser, nós não vai dizer. Se ela fizer isso, ou se algum de nós fizermos isso, erra o Magela se orientar e ela que procurou. Porque a obediência primeira é na missão que foi confiada. Tem que ser a ele. Claro que a pessoa, o Ednardo, ele vai ter uma conformidade com aquilo que está no coração do Magela para orientar, porque ele é o fundador. Mas a gente não deve queimar essas etapas, não, de jeito nenhum. Tem que ir ao coordenador. Ah, o meu coordenador não sabe de nada. Meu irmão, não diga uma coisa dessa, porque Deus capacita aqueles que ele escolhe. Por isso que é orientado. Quem você deve buscar a orientação pessoal? Ao coordenador. Tem que ser ele, tem que ser o coordenador. Se o coordenador não gosta, ele tem que exercitar, ele tem que pedir a Deus a graça de ter esse dom, porque é necessário. É um dom que deve ser pedido pelos coordenadores. E Deus, com certeza, vai abrindo as portas. Em casos particulares, impossibilitado de participar das reuniões, doenças, viagens e outros casos, deve comunicar ao coordenador e se sujeitar às suas orientações. Tem alguns erros por aqui, gente. As suas orientações. Aí, veja bem, o irmão vai viajar. Aí some da comunidade por 3 meses. Aí, quando chega, eu não estava porque eu estava viajando.
Mas como é que o coordenador vai saber, meu irmão? A gente tem que comunicar. O meu coordenador não liga para mim, gente. O coordenador é só um para um bocado de gente. Custa a gente colaborar, a gente ajudar. Chegar, Pauliana, eu não posso vir para a intercessão porque eu estou doente, aconteceu isso. Ela vai saber dar uma orientação, ela vai saber quando vai ser moleza, ela vai dizer, crie vergonha na cara e venha para a comunidade. Vamos lá, reaja que isso é fraqueza. E ela vai saber quando é um problema sério e vai dizer, fique em casa. Como acontece com a minha mãe. A minha mãe quer vir doente, ela diz, fique em casa, a minha mãe desobedece e vem, né, Pauliana? Então, com a minha mãe é o contrário. Mas não é bom, gente. A gente tem que. O coordenador, ele sabe. Então, converse, fale para o seu coordenador. Aí o outro diz assim: é, meu irmão, não faça isso mesmo, não, porque comigo é desse jeito, não é só tu que sofre disso, não. E o coordenador, né, vai perdendo aquilo que Deus deu a ele, que é a autoridade sobre a ovelha, porque a ovelha não quer. Então, presta atenção, você que está aqui. Dona Estela, é o Nildinho que a senhora tem que procurar. Aconteceu alguma coisa, Nildinho? Aconteceu isso. É, o Célio, viu? Dona Damiana, Pauliana, aconteceu isso, o que é que eu faço? Ela vai saber orientar, porque Deus dá a palavra certa ao coordenador. Por mais que você ache que não dá, mas dá. Tenha confiança nisso. Outro ponto, escolha dos coordenadores. Como é escolhido os coordenadores na comunidade? O conselho da comunidade deve fazer a indicação, podendo ele permanecer por 2 mandatos de 2 anos, segundo orientações do movimento da RCC, salvo o entendimento do conselho e a intervenção do fundador. Até a gente riu muito no congresso, porque tem gente que pensa que é assim, ó, eu tenho 2 anos para ficar à frente do meu ministério, que a Oriente tem 2 anos no Ministério das Artes, à frente. Aí, quando termina, aí diz, ela foi uma coordenadora tão boa que a gente vai querer ela de novo. O pregador da gente disse, lá de Fortaleza, do Congresso, que é uma tristeza quando o coordenador assume mais uma vez, porque você tem 2 anos para ser santo. Aí, como você não conseguiu ser como coordenador, aí vai repetir, dar mais 2 anos para que você termine aquilo que o Senhor pediu de você. Ele brincando com a gente, né? Fazendo esse trocadilhozinho. Então,